nós é que agradecemos, né? Agradecemos muito o convite, a possibilidade realmente de estar aqui neste ato pela terra, que é também por água, é por direitos e inclusive direito da natureza, né, de existir. E então a gente quer saudar o senhor, né? Muito obrigado pelo convite, pela acolhida, senador Jacques Wagner, que preside a comissão, e também este ato, né? E os outros senadores, senadoras e membros da sociedade civil que aqui se encontram. Artistas que hoje fizeram o Brasil se voltar para Brasília, né? Com estes atos durante todo este dia e também uma parte da noite. Eu sou Dom Sebastião Lima Duarte, sou bispo de Caxias, no Maranhão, e dentro do território da Amazônia Legal, portanto, sou presidente da Comissão Episcopal para Ecologia Integral e Mineração da CNBB. Somos um grupo de 7 bispos, e cada bispo vem de uma região. Temos até o Dom Beto, que é lá da Bahia. Temos o bispo também que está atuando lá no Pernambuco, lá no Rio Grande do Sul, na Amazônia, no Pará. E é com muita satisfação, portanto, que a gente está aqui, né? Venho a esta audiência pública carregado com as preocupações que aflige a Conferência Episcopal Brasileira, bem como o Conselho de Higienista Missionário e também a Rede Eclesial Pan-Amazônica Repan Brasil. Por isso, parece-me justo recordar os irmãos que presidem estes organismos e que comigo assinaram há poucos dias uma nota pública em defesa dos povos indígenas e de seus territórios, contra a mineração que agredirá seus direitos de viver, né, numa sociedade, num governo que deveria defender os territórios e os povos indígenas. E que eu lembro que lá no Maranhão, os Capó, para se defenderem, criaram os guardiões da floresta. Né? Eles mesmos, né, se organizam para tentar defender um território já demarcado e tudo mais, né? Dom Roque Paloski é quem, por meio do CIMI, do qual é presidente, acompanha mais de perto os povos indígenas. Dom Erwin, missionário há mais de 50 anos numa região de maior conflito da Amazônia, preside a Repan Brasil. E o Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB, que este ano completa 70 anos de serviço à Igreja do Brasil, sempre em defesa da vida, da fé e da democracia. O que temos assistido desde o processo que resultou na publicação da Constituição Cidadã, né, como dizia Ulisses Guimarães, em 1988, é uma investida contra os territórios indígenas, seja por mineradoras, seja pelo agronegócio e, por incrível que pareça, até pelo próprio governo, né? Nos últimos anos, o Parlamento brasileiro tem tentado permitir a mineração em territórios indígenas por meio dos projetos de lei 490, 2007, e 191, agora, né, de 2020, que se tornaram prioridades anunciadas pelo governo federal no início deste ano legislativo. O primeiro projeto permite a exploração mineral e turismo, o agronegócio, e cria um marco temporal para a demarcação das terras indígenas. O segundo visa a permissão de pesquisas e da lavra de recursos minerais, hidrocarbonetos, bem como o aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas para a geração de energia elétrica e instituir a indenização pela restrição, melhor dizendo, do usufruto destas terras. Não é por nada que ministros e liderança do governo falam em passar a boiada e estão aproveitando até de forma insensível, porque por conta da guerra que está acontecendo, enquanto o povo está aí distraído. Agora, enquanto o mundo volta os olhos à guerra que acontece na Europa, parlamentares governistas querem apreciar em regime de urgência essas proposições, a começar pelo PL 191. Essa pressa quer certamente evitar a discussão com o conjunto da sociedade brasileira e mesmo a discussão entre os próprios parlamentares nas comissões, o que é grave, né? E assim esconder o verdadeiro desastre social, ambiental e trabalhista acarretado pelas atividades de extração mineral
que quase sempre agravam as ofensivas contra os povos indígenas e as populações tradicionais. Reiteradamente, a CNBB tem manifestado sua preocupação com as iniciativas econômicas ligadas à mineração que querem alterar o território preservados em nosso país. O Papa Francisco tem insistido incansavelmente sobre o fato de que o ambiente humano e o ambiente natural estão profundamente interligados e que, portanto, a degradação de um é também a degradação do outro. O Papa e a CNBB têm convocado a todos os cristãos e cristãs para que protejam a vida, os povos originários e as florestas. Nós não aceitamos a legalização da poluição dos rios e populações com mercúrio, a destruição dos barrancos e igarapés, a abertura de novas frentes de desmatamento na Amazônia e o genocídio dos povos originários. Reconhecemos os argumentos que enfatizam o desenvolvimento econômico, mas não podemos deixar de dizer que a vida está em primeiro lugar e defendê-la é nosso dever. Afinal, foi para isso que Jesus Cristo afirmou ter vindo, para que todos tenham vida e vida em abundância, e não só alguns. É por isso que hoje venho a esta audiência pública pedir que nenhuma iniciativa seja levada adiante sem o necessário amplo e restrito debate com o conjunto da sociedade brasileira, principalmente com os povos indígenas, que, bem informados, precisam decidir sobre os usos dos territórios que lhes são de direito. Direito já consagrado na Constituição e nos acordos e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário. O desequilíbrio climático, os cataclismos, a contaminação de territórios até agora protegidos, a criminalização e a perseguição a lideranças que defendem suas comunidades, como ouvimos agora aqui de um senador, e territórios são fruto dos projetos gananciosos do extrativismo predatório, associados a grandes empresas e bancos internacionais. Por isso, pedimos, em nome de um futuro com qualidade de vida para o planeta, em nome dos povos originários, já tão massacrados, que a tramitação desses projetos não avancem sem antes abrirmos um debate honesto e amplo com todos os setores envolvidos. No número 178 da Carta Encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, sobre o cuidado da casa comum, o Papa afirma que muitas vezes as pautas políticas estão focalizadas nos resultados imediatos, em produzir crescimento a curto prazo e ou responder interesses eleitorais. De acordo com o Papa, é por isso que muitos governos não inserem a agenda de proteção ambiental em seus planos de ação. Mas Papa Francisco, e para nós, a grandeza política dos parlamentares se mostra quando são capazes de pensar no bem comum, onde todas possam viver a longo prazo. Pedimos aos parlamentares brasileiros, a este Senado, sejam grandes políticos. Pensem no bem comum e no futuro do Brasil e de seu povo, a começar pelos mais expoliados, que são os povos indígenas, os povos tradicionais, e que não cessem de defender o meio ambiente e a casa comum. E particularmente também dando uma olhada para o Cerrado, que o último Cerrado brasileiro está sendo destruído pelo Mato Piba. Então nós muito agradecemos e contem com nossas orações e com os braços e as mãos também para a gente trabalhar, porque nós cremos também naquela espiritualidade prática, viu? Muito obrigado. Eu é que agradeço